céu, porque a gente é a única, mas os únicos filhos da terra que tem um Pai do céu, que olha pela gente, que abençoa a gente e que Ele mesmo escolheu e escreveu, como foi ontem, né? Ele pintou, desenhou, Ele escreveu um futuro brilhante para a gente. Quem estava ontem no culto, tenho certeza que recebeu a mensagem que Ele é o nosso pintor, Ele que pinta. E o que Ele pinta, escreve, ninguém vai apagar. E nós estamos recebendo o pastor William com muito carinho. Ele aceitou esse pedido e foi correndo, né? E ele vai contar o testemunho dele, ele vai ficar com liberdade de expressar aqui toda a gratidão, as dificuldades também, porque tem certeza que passou. E depois a gente vai poder fazer perguntas, vai ter dinâmica. Está preparado, né? Com a palavra do pastor. A todos. Amém. Falar de ser pai para mim é muito orgulho e também foi uma grande dificuldade. Como todos sabem, a gente não esconde isso. Minha esposa teve um problema de saúde e não pôde gerar filho. E nisso foi uma grande dor, né, que ela teve por anos. Isso gerou uma grande dor na família também, eu e ela. E nós fomos agraciados com essas duas bênçãos aqui, primeiramente. E Deus achou que era pouco e mandou 9 meses depois o Gael também, para completar 3 de casa. A casa fica tão cheia que minha casa é muito grande, era muito grande. Só que agora minha casa é muito apertada. Assim. Eu estou tentando fazer obra, gente. A casa está tão apertada, ninguém tem que ver o quarto para a Isabela ainda, que não tem. Então, foi uma coisa bem que nos atravessou, né? Mas voltando um pouquinho bem atrás, quando eu era muito mais novo, eu sempre tive um sonho de ter um filho adotado. Mas eu sei que para adotar uma pessoa precisa ter um consenso. E a gente começou a entender um pouquinho mais da palavra de Deus e como Deus faz as coisas, de que jeito Deus faz as coisas. Nós fomos adotados pelo Senhor, né? E ainda hoje as pessoas têm dificuldade em falar sobre adoção. Uma coisa que pra gente deveria ser muito fácil. Não porque eu adotei, é porque eu ainda tenho um quarto menino que a gente cuida dele ainda, está com 18 anos, graças a Deus. Ele está no quartel, e não morava aqui com a gente, mas ele ficava muito com a gente, então assim, até o quartel eu sofri para ele. Achei do fundo musical. Sofri muito para levar ele, porque na marinha lá tem que fazer 3 horas da manhã para ficar numa fila, esperando. Então foi um dos meus aprendizados, Lucas. Ele sempre está aqui todo final de semana sim, final de semana não, ele está aqui na minha casa. Então, praticamente eu tenho 4 crianças, né? 4 crianças. E eu sempre fui criado pela minha mãe bem rigidamente. Então, assim, na casa nunca eu tive vida fácil, né? Minha vida sempre foi. E hoje, olha, a vida das crianças, eu sentia inveja das outras crianças. Ficava o dia todo vendo televisão, o dia todo fazendo de perna pro ar, conversava com eles. Aí eu lembrava, gente, eu tinha que limpar o banheiro, eu tinha que varrer o quintal, eu tinha que, se tiver mato, eu tinha que capinar o quintal. Eu tinha tanta coisa para me fazer. Eu tinha um tempo de brincar, mas cara, eu tinha que fazer minhas coisas. Eu só podia brincar depois de fazer o dever. Eram umas coisas muito caxias. E isso foi se perdendo. Né? Aqueles que eram tranquilos com os pais são mais tranquilos agora com os filhos e foram se tranquilizando. Nisso que eles foram se tranquilizando,
trabalho na Secretaria da Educação, né? Terminando a faculdade agora de Pedagogia. Eu tenho a faculdade de Publicidade, mas como eu trabalho na Secretaria da Educação, eu fiz a faculdade de Pedagogia. E a gente consegue entender como e o jeito que estão o nível das crianças. Eu fui na reunião dos pais, semana retrasada, na escola do filho da Isabel, ali no... Acho que alguns devem ter os filhos lá, né? Quem mora mais lá para sair do Jardim Mágico, ali no Municipal de Jardim Mágico. E a maior preocupação da professora era que estava assumindo coisas. Aquilo me deixou totalmente assustado. Porque assim, uma criança de 9 anos, 10 anos, 8 anos, ele não consegue sumir com a borracha e vender ela no caminho. Pensei de novo. Uma criança de 10 anos não consegue levar um casaco para casa, ou se não consegue vender um casaco no meio do caminho. Esse casaco chegou em casa. E se ele chegou em casa, alguém tinha que entender que aquele casaco não era dele. Se você não comprou, não é dele. E a professora estava pedindo encarecidamente para os pais pedirem para trazer de volta, ou se não traziam, que ela não ia expor a ninguém. Porque sumiu vários casacos, vários guarda-chuvas, borracha, não tem mais borracha dentro de sala de aula, porque alguém não é mais borracha, lápis, e a última agora que deu essa crise toda foi uma sumiço de uma mochila. A mochila estava vazia, alguém tirou todo o material e levaram a mochila, que era muito novinha. E eu fiquei assustado. Eu falei assim, gente, qual o nível de criança que nós temos hoje? Eu tive muito questionamento quando eu adotei meus filhos, porque o pessoal falou assim, olha, ele não tem seu sangue. E se ele não tem seu sangue, sabe, né? Você não sabe o que pode acontecer, o que eles vão ser quando crescer. Aí eu falei assim, eles vão ser o que eu quero que eles sejam. Se eles quiserem mudar depois, o problema é deles. Mas até quando eu estiver aqui em casa, eles vão querer. Vão ter que ser o que eu quero que eles sejam. A pessoa, não, mas e a liberdade? Eu falei, gente, aqui a gente é todo mundo crente, a gente pode falar. Em casa não tem a liberdade que esse pessoal fala, não, gente. Pelo amor de Deus. Não dá. Ah, liberdade de expressão. Não, você vai se expressar chorando. Pode chorar à vontade, mas que não vai fazer, não vai. Entendeu? Quem não vai ter, não tá. Quem convive com a gente ali sabe que eu sou muito castigo, porque eu fui criado com um jeito muito castigo. Lá em casa, esses dois arrumam a cama de manhã. Hoje não arrumaram não, para voltar a arrumar. Arruma a cama, tira o lixo do banheiro, passa a vassoura na cara. Isso antes de brincar. Eu sou melhor do que ninguém? Não. Não sou melhor do que ninguém. Ah, você é o pai de família especial? Não sou. Eu só estou repetindo o que eu fui criado. Então, assim, talvez você não foi criado assim. E tem uma outra parte que eu não fui criado. Meu pai não era muito presente em casa, graças a Deus meu pai se converteu. Mas meu pai não era muito presente em casa. E é uma coisa que eu sou doentio com isso. Andar junto com eles. Estar junto com eles. A Novazinha fez o convite. Normalmente eu não ministro muito fora da igreja. Normalmente é muito difícil, só quando é muito conhecido mesmo. Aí eu até falei com a Vanessa, mas com o carinho que as minhas crianças sendo tão bem cuidadas aqui, né? Que aqui vocês têm um espaço diferenciado, vocês pais têm que louvar a Deus por causa disso. Lá na igreja a gente tem um trabalho também na Santa Noite. E como vocês têm um espaço muito diferenciado, eu me propus a ministrar porque eu sei que aqui nós estamos colocando sementes. E essas sementes, elas podem ser enterradas, elas podem ser pavimentadas, pode colocar concreto em cima, mas a semente vai continuar no mesmo lugar. Eu rogo a Deus para, se tiver algum empecilho no caminho, na trajetória da
semente esteja plantada ali. Porque um dia eu tenho certeza, isso eu prego toda vez possível, que eu possa falar. Eu tenho certeza que aquela semente que está lá é tão forte, mas é tão forte, que o concreto que colocaram lá, acho que quem é o construtor aí vai entender o que eu estou falando. Ele vai destruir a calçada e vai quebrar o concreto para a semente sair. É igual essas calçadas, essas plantas que a prefeitura coloca a calçada do lado e a planta vai destruindo a calçada. E é a mesma coisa que a semente que o Senhor Jesus faz toda a nossa vida. A gente está plantando a semente, muitas vezes a gente acha uma bobeira. As coisas da vazia. Não, as coisas da vazia. As coisas da vazia é coisa de doido, né? Pra gente para as crianças entendem. Eu demorei, gente, a entender muitas coisas. Eu já dei aula para criança na escola dominical e demorei a entender porque eu não tinha pedagogia. Para quem não sabe, a Rosinha foi minha professora quando eu era pequena, gente, só para dizer para você. A Rosinha foi minha professora quando eu era pequena. E ela conhece bem a minha mãe e conhece o estilo lá de casa. Eu estou falando muito rápido, gente? Não, né? Não, tá Estou tentando falar devagar, né? Porque quando eu não estou com o microfone, eu tenho que tentar parar diferente. E eu estou começando a contar toda essa história assim, porque é para a gente entender. Aí as pessoas me perguntaram assim, não, você adotou outra coisa também, que é muito prático de a gente entender do que o Senhor Jesus está falando sobre ele. Você adotou as crianças porque você queria filhos perfeitos? Não. Eu não tenho filhos perfeitos. É igual a vocês, foi uma caixinha de surpresa que a gente espera. Depois que nasce que a gente vai saber o que eles têm. Eu tenho um filho com problema de rins, eu tenho uma filha com TDAH, eu tenho um filho que é hiperativo. E tudo isso meus filhos são. Normalmente, como qualquer outra criança. E as pessoas pensam que a gente adota porque a gente vai lá na prateleira e escolhe. O Pedro Isabel até escolheu, né? O Pedro Isabel, depois eu conto a história deles, que a história deles é longa. Bem mais longa do que Pedro Gael. Mas a gente não escolheu o Gael. O Gael chegou. Ele chegando, a pessoa ligou e falou assim, não, amanhã você tem que vir aqui para ver. E foi chegando, tomou a casa. O Gael eu não comemorei, tá, gente? Eu sinto falar isso. A Vanessa lá chorando, comemorando, chorando. E eu lá tenso, parado e olhando para o tempo. Ela se lembra disso até hoje. Eu estava olhando para o tempo e como todo homem estava fazendo conta. Tanto leite, será que vou ter condições? Tem isso, tem aquilo. Aí comecei a fazer as contas, aí vi que não dava, aí no final vi que estava escrito no final, Jesus. Eu falei, ele vai ter que dar jeito. Eu falei, pai, se tu está dando, você tem que dar o jeito de arrumar esse negócio aqui. Eu não consigo entender, está me dando 3 crianças, como eu vou resolver essa bagaça? Eu tenho que resolver. Então, se está me dando um problema, tu vai resolver o problema que está me dando. E eu vou aceitar totalmente o desafio, mas tu vai resolver o negócio. E Deus ele tem resolvido. Tem resolvido. Tem resolvido de uma forma maravilhosa. E as crianças eles conseguem fazer bastante coisa. A gente tem felicidade de não ter mais espaço para as crianças brincar na rua, principalmente o nosso pai. A gente tem assim felicidade. Eu adorava lá pela casa do Alexandre, lá, que podia, um dia de chuva, escorregar aquele morro e cair lá dentro, embaixo. Tinha cada coisa que a gente fazia, soltava pipa, querendo morro, a gente gostava muito de soltar pipa. Pô, a gente não consegue fazer isso porque no primeiro tiroteio que tiver no barco, a gente já está igual desesperado no negócio aqui. Então, eu sei que a dificuldade de vocês é a minha também. Minhas crianças hoje vivem no apoio, dentro de casa. E a sorte daqueles que têm primos ou irmãos, que pode brincar. Se não, infelizmente, eles acabam partindo para a televisão, para o videogame e para esse tipo de coisa. Eu queria compartilhar um versículo com vocês. Gente, eu acordei tão cedo que eu estava preocupado com Deus que ia dar para a gente hoje. Para cá. Tão frio que eu fiquei várias abertas.
Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta sob a roda dos escarnecedores. Antes tenha prazer na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite, pois é como árvore plantada junto a ribeiras de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo o que fizer prosperará. Eu podia pegar vários versículos aqui sobre pais da Bíblia, Mardoqueu, que eu sou apaixonado por aquela história dele, por ele ter adotado Esther e virado conselheiro do rei. Eu poderia ter falado de Arão, né, da expectativa, da espera, mas eu quis falar sobre um versículo que ele não fala diretamente sobre os pais, mas na minha cabeça, hoje, eu trato esse versículo com muita importância para os meus filhos. E eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Bem-aventurado a criança que não anda segundo o conselho dos ímpios. Né? Eu vou tentar falar um negócio de vocês, tá? Para mim isso é difícil ainda, mas eu vou tentar. Bem-aventurada a criança que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que é o conselho dos ímpios? A gente ouvir o papai e a gente escutar pouco o coleguinha. Muitas vezes o colega tem uma ideia que você acha que é muito legal. Talvez até muito legal mesmo, mas é para ele. Por quê? Cada casa tem uma fórmula diferente. Cada casa tem um jeito diferente. Vamos tirar uma pressãozinha das costas do papai. Não é todo papai que pode dar um celular para vocês. Pegou, né? Isso aí tem um ali que acho que ele estava pedindo. Não é todo papai que pode dar um celular para vocês. Talvez nesse tempo não. Mas talvez em 1 ano, 2 anos, ele vai juntar o dinheiro e vai conseguir. Não é porque um colega ganhou um celular que você tem que ter um. Né? Porque o William está falando sobre conselho e está falando sobre celular. É porque hoje é uma tortura essa troca na escola, principalmente aqueles que estudam escola particular. Eu tenho um que estuda em escola particular e 2 que não estudam, por opção mesmo, porque os 2 me consomem nas outras coisas. E quem estuda principalmente escola particular, o pai sofre, né? Que é todo dia um pedido, principalmente da escola. A escola acha que não basta só a mensalidade, né? Basta outro tipo de cobrança, passeio, não sei o que lá. E também essa outra troca. Um pai com 3 filhos, 4 filhos, claro, acima de 3 filhos, ele não tem o mesmo poder de entrega material do que um pai e um filho. E é muito difícil, de vez em quando, a gente conseguir explicar isso para os nossos filhos, que a gente sente vergonha. Né? O papai de vocês, ele faz o máximo para vocês viverem bem. Sabia disso? Sabia? Sabia ou não sabia? Hein? Cadê o Moisés aí, Moisés? Com 4, né? 4 filhos? 5 filhos. Daí meu rapaz me passou, né? E a gente entende que muitas coisas o papai ele tenta e ele vai fazer para acontecer dentro da casa de vocês. Talvez vocês achem que o mais importante seja o presente do Dia das Crianças. Olha, estou indo lá no fundo. Hein? E seja o presente do dia do aniversário. E seja algum tipo de presente. Mas sabe a coisa mais importante que vocês têm? É o papai ele, todo dia chegar com aquela bolsinha e dar aquilo que vocês gostam de comer. E sabia que talvez, já perguntaram ao papai de vocês se ele passou fome quando era pequeno? Não?
Vocês nunca perguntaram? Se ele tinha cama? Sabia que tem muito papai que não tinha cama quando era pequeno? Você hoje tem uma cama, ainda reclama do colchão, e você não queria aquele colchão, queria outro. Né? Você queria outro colchão. Mas você sabia que tem papai que não tinha cama quando era pequeno? Sabia que o papai de vocês não tinha celular? Aí você reclama hoje que a mamãe pediu para você ir ali no portão, abrir o portão. A mamãe, de vez em quando, pedia para te dar um recado lá na vizinha. Muitas vezes a vizinha, ela lá na tia Rosinha, quando era aqui, minha casa é aqui, e a tia Rosinha é daqui a 3 ruas para lá, e eu tinha que ir lá levar o recado. Ó, minha mãe falou que ela vai vir aqui tal hora, tá? Muitas vezes fica chateado. Por quê? Porque a gente ouve do coleguinha, e o coleguinha diz que não faz nada disso. E uma frase que vocês vão ouvir a vida toda, que ela já vem carimbada com papai e mamãe. Você vai ouvir. E se você já não ouve? Como eu falo para você assim, ó, você não é todo mundo. Já ouviu essa frase? Você não é todo mundo? Então, vocês vão começar a ouvi-la desde os 5 anos de idade. Que você vai falar assim, mamãe, fulano está fazendo isso. Mas você não é todo mundo. Então entenda, quando ela falar isso com você, ou ele falar isso com você, é porque a tua família, ela tem um jeito de viver. Mas que jeito é esse de viver? É o jeito da sua família. Entendeu? Ó, Salmo 1. Bem-aventurado, aqui está escrito varão, aqui está criança. Bem-aventurado é a criança que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. O que quer dizer isso? Não se detém no caminho dos pecadores. Não faz malcriação com o papai e com a mamãe. Se lembra do celular que eu falei? Muitas vezes, porque o papai não conseguiu comprar um celular, você faz uma birra, fica de cara feia e fica chateado. Por que você está falando no celular? Porque eu tenho 2 pessoas na minha casa que fazem esse pedido constantemente que eles querem o celular. Essa é uma coisa... E eles não conseguem... E agora estão entendendo, gente. Mas eu tive que fazer eles entenderem que eu não consigo dar um celular para os 2 dividirem. O celular, se eu tiver que comprar um celular, eu vou ter que comprar 2 celulares. Então ainda fica mais pesado ainda. O papai, de vez em quando, a mamãe não tem essa condição. Bem-aventurado a criança que não anda segundo o conceito do seguinte, não se detém no caminho dos pecadores. Se o colega faz malcriação, você não precisa fazer malcriação. Mais uma vez eu vou falar, sua mãe vai falar isso a vida toda para você. Você não é todo mundo. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que quer dizer a roda dos escarnecedores? É uma palavra muito estranha, né? Mas eu vou tentar modificar as palavras aqui para vocês entenderem. Vocês não vão sentar aonde o pessoal está falando mal do papai, está falando mal da mamãe, está falando mal de Deus, está xingando. A parada aqui não rola, hein? A parada aqui não rola, xingar. Se você vê um coleguinha seu que xinga, ele não precisa ser mais seu coleguinha. Vocês vão aprender de agora a se livrar dos probleminhas. Mas é meu primo que xinga. Se é seu primo que xinga, você vai não andar mais com ele, ou senão você vai falar com sua mãe e com teu pai. Você vai conversar com teu pai, falando, papai, mãe, ó, fulano está xingando. E o papai e a mãe vai tomar as providências muito cabíveis do que vai fazer entre o relacionamento de vocês. Entre vocês em si. Alguém que xinga? Deixa eu ver. E tem gente que ficou gelado. Ninguém xinga não. Então, isso é bonito. Isso é bonito. Deus proporcionou a gente palavras tão bonitas para a gente falar. E quando a gente fala a palavra
a gente perde o que Deus proporcionou para a gente. Bem-aventurada a criança que não anda segundo o conselho dos ímpios, não detém o caminho dos pecadores, dos coleguinhas que me levam para a maldade, não se assenta no meio daquele que fala palavrão, antes tenha vontade de estar na igreja, antes tenha prazer na lei do Senhor. Quem aqui a mamãe tem que ficar acordando e arrastando para vir na escola dominical? Alguém se manifestou aí. Ih, eu tenho uma ali que fez assim devagarzinho, assim, ó. Ninguém fez. Sou eu. Então, se a mamãe está fazendo isso, o papai está fazendo isso, não fica, tadinho, tá cheio de sono, né? Aí que é isso? Ficou jogando videogame de noite. Aí não aguentando. E esse ventinho ali no cangote dele, aí quem tá derrubando mesmo? A mamãe e o papai, eles sabem que é bom para vocês. E eles vão te trazer para o lugar melhor do mundo. Por quê? Porque aqui na igreja, que vocês vão aprender o que Deus vai proporcionar na sua vida o tempo inteiro. Você sabia que Deus vai te acompanhar a vida inteira? Você sabia que Deus vai te ver na hora que você estiver errando? Você sabia que Deus vai te ver na hora que você estiver fazendo uma operação? Eu falo uma operação, mas toda vez que eu falo uma operação, eu lembro do Pedro e Isabela assim que chegaram com 5 anos. Eu falo assim, ó, Isabela, repete, não é para fazer uma operação. Eles falam, não é para fazer comiação. Comiação o tempo todo. E eles entenderam que lá em casa, fazer uma operação não leva a nada. Porque a malcriação só vai fazer você ficar de castigo, mais nada. Mais nada. Ah, tá. Aí você está assim pensando, meu pai e minha mãe não pode castigo não, me dá uma chinelada. Parabéns para eles. Porque agora está muito difícil papai e mamãe querer dar uma chinelada, que acha que não posso ganhar, meu filho não pode ganhar uma chinelada porque meu filho vai ficar traumatizado. Não. Mais uma vez eu vou conversar com vocês. Cada família tem o seu DNA. Se talvez o seu Pedro só entende com chinelo, o meu mais novo, ele entende com chinelo. Né? Eu falo, Léo, não faz isso. Léo vai e finge que não faz. Léo não faz isso. Não, finge que não faz. E na terceira vez, Léo, eu vou pegar o chinelo. Aí tá bom, pai, deixa entender. Entendeu? E da próxima vez ele vai tomar chinelada. Então, um conselho que eu vou dar para os pais. Seja igual a Jesus. Ou igual ao Pai. Deus. Tenha uma só palavra. Por que o pastor está pedindo para o papai ter uma só palavra? Se ele prometeu que vai te dar uma chinelada, ele te dê. Não fica só prometendo, não. Porque você nunca vai acreditar toda vez que ele falar que vai te dar uma chinelada. Lá em casa todo mundo sabe, né, Isabela? Se eu falar que eu vou dar, eu vou dar. E não pode pedir desculpa, eu vou aceitar desculpa naturalmente, vai pegar chinelada do meu filho. Eu vou aceitar desculpa, eu aceito toda desculpa, né? Não tem problema nenhum. Mas se eu falei que eu vou dar a chinelada, eu vou dar a chinelada. Se eu falei que vai ficar de castigo, vai ficar de castigo. Eu posso sair, igual o Pedro, né, Pedrinho? A gente foi para a praia e o Pedro ficou em casa, com a minha mãe, meu pai, se divertindo com os avós. Ele tinha feito uma malcriação. E eu falei com ele que o castigo dele seria não ir à praia com a gente. Aí ele não acreditou. Você acredita que ele não acreditou? Aí acordei de manhã, aí o tempo não estava bom, mas eu falei assim, mesmo assim eu vou para a praia. Não tem nada para me perder para ir na praia. Fui na praia, fiquei enviando foto do meu pai para mostrar para o Pedro. A gente estava na praia, tomando banho, se divertindo. Né? Não foi, Pedro? Foi legal esse dia? Aí ele aqui, quando eu cheguei, Pedro estava manso, calmo e tranquilo. Né? Não, gente, tem coisa que a gente pensa que é maldade, mas não é maldade. Tem hora que nossos pequenos eles têm que entender. Se fizer alguma coisa errada, eles vão ter que consequências sobre aquele erro. Por quê? Porque na escola vai ser assim. A consequência do erro na escola vai ter.
A consequência do erro no dia a dia vai ter. Na igreja também tem, a gente sabe que tem a consequência do erro na igreja. Então, a gente tem que, o máximo possível, manter os erros, ainda mais nessa idade, para que seja lá na frente a gente tenha um bom caminho. Bem-aventurada a criança que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos coleguinhas mal, não se assenta na roda daqueles que falam palavrão, antes tem o prazer de vir na igreja, e nessa lei ele medita. Qual é o meu tempo aí? Eu não ficar perdido. Qual é o meu tempo? Não, só que a gente vai fazer a dinâmica. Ah, tá. Não, pode terminar. Nessa lei medita de dia e de noite. Mais uma coisa que eu vou conversar com vocês. Não é castigo para vocês o papai e a mamãe estudar a Bíblia com vocês. Quando ele coloca vocês para ler a Bíblia, não é castigo. É no entendimento que vocês vão aprender o que eles aprenderam de melhor na vida deles. Acho que tem muitos aqui que estão dando para vocês o que eles nunca ganharam, igual eu nunca ganhei. Mesmo meu avô sendo pastor, meu avô sendo cristão, eu nunca ganhei isso. Meu pai e minha mãe não eram da igreja. E aqueles que estão aqui, que o papai e a mamãe não estão aqui, talvez tenha alguém. Vou contar uma história minha, que eu resolvi ser cristão com 12 anos de idade. Lutei sozinho dentro de uma casa. Meu pai não me proibia, mas também não ia comigo. Eu, com 15 anos de idade, eu fui congregar na igreja em Piabetá. Sim, meio de uma doideira de um colega meu que congregava lá, fui congregar junto com ele lá. Meu pai não me proibiu de ir. Continuei. Voltei a congregar aqui no bairro. Meu pai e a mãe também não proibiram. Fui consagrado diácono. Meu pai esteve lá, minha mãe esteve lá. E eu acho que a gente plantou, eu acho que eu consegui plantar alguma semente naquele quintal ali. Porque a minha irmã aceitou Jesus. Depois, o meu pai aceitou Jesus. E minha mãe aceitou Jesus. Então, assim, eu fico feliz quando quando o pessoal fala que a gente vai converter a nossa casa, é tudo através da palavra. Eu não conseguia pregar muito para eles, mas eu pregava a minha vida. Eu sempre fui um filho muito tranquilo. Tranquilo que eu digo assim, na forma de viver. A Renata sempre foi, nossa, irritada. E eu fui muito tranquilo. E você pode ainda convidar o teu primo para vir na igreja hoje. Talvez ele pode aceitar Jesus, sabia disso? O teu irmão que não veio, sabia que você pode convidar ele para vir para a igreja? Talvez o teu pai ou a tua mãe não seja da igreja, sabia que você pode convidar eles para vir para a igreja? Porque ele pode negar um convite do teu pai e da tua mãe. Vocês sabiam que se a mãe ou seu pai, que não está na igreja, nunca vai negar um pedido seu? Se você chegar assim, aquela cara bonitinha e falar: poxa, papai, ô mãe, vamos na igreja hoje comigo. Aí, sabia que bonito vai ser no final do culto, quando o pastor perguntar se alguém quer aceitar Jesus? Ele levantar a mão, ou ela levantar a mão e vir aqui com vocês? O que o pastor está falando quanto a isso? Se vocês andarem juntos, andarem no caminho que Deus quer, evitando os coleguinhas maus, não falando palavrão, ouvindo os pais e não fazendo malcriação, e lendo a palavra de Deus, vocês também vão plantar sementinha desde cedo. E você pode plantar sementinha no seu colega, no seu vizinho, você pode plantar sementinha na tua mãe, no teu pai, e você pode plantar sementinha em várias pessoas perto de vocês. Sabia que vocês podem ser a pessoa que vai trazer muita gente para Jesus aqui nessa igreja? Tem noção disso? Vocês têm noção que todo mundo aqui vai ficar velho e vocês vão crescer
e vai ter que ter um pastor aqui, vai ter que ter um presbítero, vai ter que ser um diácono, e vai ser um de vocês? Amém. Vocês não tinham nem pensado nisso, né? Aquela irmã que vocês falam assim, ela fica lá na frente gritando, violando no microfone, vai ser você. A tia Rosinha vai estar aí. Vai ter alguém aqui, vai ser a tia Rosinha, que a tia Rosinha vai estar sentadinha lá no banco, velhinha, esperando vocês levarem a ceia lá para ela, entendeu? Gente, vocês têm que começar a pensar nisso, que vai ser uma coisa engraçada, mas vai ser verdade. O pastor vai estar velhinho, cara, vai estar lá no banquinho lá sentado, e vocês vão ter que estar tocando culto. Aquele músico que vocês vão estar vendo lá vai estar tudo idoso, e vocês vão ter que tocar o culto. Eu sempre, quando eu falo para criança, eu falo mais para adolescente, mas toda vez que eu falo para adolescente, eu sempre tento colocar na cabeça o seguinte, que vocês já são o futuro da igreja. Então, está na hora de movimentar. E a primeira coisa que a gente começa a movimentar é a gente trazer nossos coleguinhas para Jesus. Por que a gente tem que trazer nossos coleguinhas para Jesus? Porque se você trouxer seu coleguinha para Jesus, nenhum mal daquele que eu falei antes vai acontecer. O coleguinha não vai te levar para o lado errado, o coleguinha não vai falar palavrão perto de você, o coleguinha não vai fazer nada de errado perto de você e vocês vão seguir junto com ele para estar junto com Cristo. Amém? Amém. Prazer. Eu lembro do William, que ela em casa realmente todo sábado, ele ia às 10 horas da manhã, avisar que ia passar a tarde todinha lá em casa. Aí era assim, ele muito pequenininho, a Célia sentada, a Renata também, e os pés dele não dava para baixar no sofá. Porém, ele também não poderia botar os pés no sofá, que a mãe não deixava. Aí ele sentado, aqui é a cadeira, aí ele ficava sentado e os pés dele aqui na ponta. E o chinelo ficava batendo na beirada do sofá. E toda hora a mãe dele falava, para com isso, para com isso. Mas não era ele, é que o chinelo, o pé dele não alcançava o chão nem o sofá. E ficava ali, ó, e desse tamanho. Meu irmão tem quase 38 anos de casado. Ele foi o cavalheiro. Pitoco desse tamanho. Né? Verdade. E outra coisa, não levantava da cadeira do sofá, era sofá branco. Lindo, sofá branco lindo, só que era forrado com um plástico que fazia barulho. Aí para ele levantar, fazia... Aí ela olhava, vai para onde? Eu vou no banheiro. Pode ficar. E ali ela ficava conversando horas e horas, e os dois bichinhos sentados, vendo a televisão preta e branca. Assistir televisão dolorida, né? Ficava muito preta e branca. Né? E não dava trabalho. E ela não ficava assim, tipo de uma horinha. A Célia ia pra lá e ficava o dia todo. Foi criado praticamente na casa de tia Rosinha e tia Osana. Né? Era o único passeio. Já ia pra lá todo dia. Já era o único passeio. Olha só, que maldade. Tem que ir com o psicólogo. Era o único passeio para comer doce de banana. Porque no fundo do quintal tinha um pé de banana e só tinha doce de banana. Gente, psicólogo. E agora a gente vai fazer uma dinâmica aqui com